Então, se nós estamos em um momento de sofrimento emocional e respondemos com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, com queixa, nós estamos impondo uma resistência ao nosso sofrimento. Nós estamos resistindo ao sofrimento. Mas não é isso que a gente deve fazer? Resistir ao sofrimento? E aí tem um auxílio de Carl Gustav Jung, que ele disse assim: ao que você resiste, persiste. Então, se nós resistimos ao sofrimento emocional, esse sofrimento emocional vai persistir. Interessante essa reflexão. Então vamos refletir um pouquinho mais. Então a pergunta que nós podemos fazer é: por que nós estamos resistindo ao sofrimento emocional? É porque nós temos o nosso sistema reptiliano e o nosso sistema emocional que nos levam a tomar uma das duas decisões diante de uma ameaça: ou lutar ou fugir. E o sofrimento emocional é visto como uma ameaça para nós, que nós tendemos a resistir com uma luta ou com uma fuga. Lembrando que tudo o que nós resistimos persiste. Mas quando nós envolvemos o nosso sistema racional, o nosso neocórtex, a nossa consciência identifica que o sofrimento emocional é um mensageiro, o portador de uma mensagem, de um ensinamento. Olha que bacana, né? E quando nós resistimos, estamos impedindo que a mensagem chegue até nós. Porque nós tentamos afastar o sofrimento. Quanto mais nós tentamos afastar o sofrimento, mais ele vai persistir, mais ele vai continuar nos rodeando. E nós, com essa resistência, nós estamos impedindo que aquela mensagem chegue até nós. Talvez nós não queiramos saber o teor da mensagem, porque pode ser que ela venha revelar uma sombra que nós temos de uma forma oculta, de uma forma desconhecida, ou que nós mesmos estamos tentando esconder de nós e dos outros. Então é um vício ou é um defeito que nós temos que aprender a lidar com ela. Por isso que nós recebemos esse mensageiro através do sofrimento emocional. E nessas situações, nós costumamos reagir com uma resistência, queremos afastar o sofrimento. E quanto mais nós tentamos afastar, mais ela vai continuar conosco. Então nós estamos falando de nós reagirmos com uma resistência quando nós encontramos uma adversidade. Então sempre quando vem um sofrimento emocional, a nossa tendência é querermos afastar. Aí tem uma pergunta: qual a diferença entre reagir a uma pergunta ou responder a uma pergunta? Então, qual a diferença entre reagir e responder a uma pergunta? Então, quando nós reagimos a uma pergunta, nós estamos colocando o nosso lado instintivo, o nosso hábito. Então, o nosso sistema reptiliano, o sistema límbico, os instintos e as nossas emoções entram em ação. Então é aí que quando nós reagimos a uma pergunta, nós estamos colocando o nosso lado instintivo em ação, nós estamos colocando o nosso hábito, o nosso automatismo em ação. Enquanto que quando nós respondemos a uma pergunta, nós temos que pensar. Aí entra o sistema racional, entra o neocórtex em ação. E aí a nossa consciência, a nossa lógica e a nossa razão vão refletir e dar uma resposta. Então essa é uma diferença entre nós reagirmos a uma pergunta e nós respondermos a uma pergunta. Então é importante nós buscarmos as respostas e não reagirmos às coisas. Então notem que o mensageiro ele é fiel à ordem recebida pelo remetente. Quem é o remetente? É o remetente divino, Deus ou universo, que está nos enviando uma mensagem para que nós possamos aprender.
E quando nós resistimos ao sofrimento emocional, a mensagem vem de formas repetidas, através de diferentes meios, diferentes cenários. Então, cada vez que nós resistimos a um sofrimento, queremos evitar um sofrimento, eles começam a aparecer de formas diferentes e de formas repetitivas na nossa vida, em várias situações da nossa vida, até que nós possamos aceitar e aprender com aquilo. Lembrando daquela frase de Carl Gustav Jung: tudo que resistimos persiste. Então, o que acontece quando alguém quer nos atormentar, mesmo que seja por brincadeira? Eu já passei por várias situações de bullying. Então, nessas situações de bullying, quanto mais eu tentava resistir, mais as pessoas ficavam me atormentando, por brincadeira até. E eles achavam graça com isso. Então, quanto mais nós resistimos, mais as pessoas continuam nos perturbando. Só que quando nós aceitamos e entramos na brincadeira, ela começa a perder a graça. Ela deixa de nos incomodar, deixa de ser um adversário para nós, deixa de ser um opositor, porque agora ele se sente acolhido. Por exemplo, existem artes marciais, eu vou comentar duas artes marciais. Uma delas é o Karatê. No Karatê, o que acontece? Tem duas pessoas lutando, então quando tem duas pessoas lutando, enquanto uma está batendo, a outra está defendendo. E a outra está defendendo, segurando ou resistindo àquela batida. Então, essa é um dos exemplos de uma arte marcial. Agora, existe uma outra arte marcial chamada Aikido. Quando um ataca, o outro ele não resiste. Ele aceita, ele acolhe e utiliza a energia do adversário a seu favor. Então a energia do adversário ele é amortecido e é utilizado a favor para que aquele choque não seja muito grande ou que nem haja o choque. Então a importância de nós acolhermos um sofrimento ao invés de nós ficarmos resistindo. Então no Karatê, quando um dá um golpe, o outro vai resistir. E aquela resistência causa muita dor. Enquanto que no Aikido, quando um dá o golpe, o outro não resiste. O outro desvia, acolhe aquele golpe e a dor é quase inexistente. Então a diferença entre os dois. Então na nossa vida, ao invés de nós resistirmos aos sofrimentos emocionais, nós podemos acolher, nós podemos aceitar aquele sofrimento, lembrando que o mensageiro tem uma mensagem para nos entregar. Se nós não aceitamos, ele vai continuar insistindo no envio da mensagem até que nós possamos receber. Então, por isso que quanto mais nós resistimos aos nossos sofrimentos emocionais, mais eles persistem.